Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wellington Manzato e eu estou passando aqui para dar algumas dicas para vocês referentes à atividade mapa, ok? Então, o nosso mapa, ele fala sobre o movimento maker, a cultura maker, ou seja, proporcionar que esse meu aluno tenha autonomia e ele consiga a desenvolver de forma de contribuir esse processo de aprendizagem. Ou seja, o aluno ele precisa contribuir com a solução de resolução, né, de problemas, ou seja, ele precisa ajudar nesse processo, ele precisa ter autonomia, ele precisa ser protagonista do processo de aprendizagem. Pensando nisso, a atividade ela parte do seguinte pressuposto: nessa atividade, você, futuro professor, terá a oportunidade de conhecer a cultura maker na escola, desenvolvendo protagonistas da aprendizagem. Ao compreender sobre esse tema, será possível exercitar o olhar sensível e crítico que o educador precisa desenvolver para conceber melhor o desenvolvimento da criança em relação à cultura maker e como ela pode ser utilizada na sala de aula. Então, você vai ter que montar uma, uma atividade ao qual proporcione isso para o aluno, ok? Então você vai ter que fazer essa apresentação por meio por meio de slides, utilizando os slides, e cada slide tem uma função, ok? Então vai ter lá o slide 1, o slide 2, o 3, o 4. Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês cada slide que você precisa, o que você precisa desenvolver em cada slide, ok? Então, primeiro, slide 1 você vai colocar os seus dados. Então está aqui. Você vai colocar seu nome, seu RA e o polo. O slide 2 você vai ser a capa. Então você vai colocar o título Cultura Maker na escola, desenvolvendo protagonistas da aprendizagem. E nesse slide você precisa inserir uma imagem de jovens ou crianças interagindo em um espaço maker, como ferramentas, protótipos e computadores. Então, por exemplo, assim, você vai entrar lá no Google Imagens, por exemplo, ou outro repositório de imagens e vai digitar lá Jovens Espaço Maker. E aí você vai salvar essa imagem e colocar nesse slide. Ok? Coloquei a imagem, vamos lá para o slide 3, que fala sobre o que? Cultura Maker como movimento socioeducacional. Então, nesse slide 3, você vai colocar, né, o conteúdo, né, a cultura maker, como ela se fundamenta, né, dessa autonomia do aluno fazer por ele mesmo, e aí você vai explicar o que é essa cultura maker na educação. Como esse movimento ele incentiva a criação, o conserto e as modificações de projetos, utilizando conhecimentos científicos e técnicos. Ou seja, dentro dessa abordagem da cultura maker, o aluno ele precisa fazer por ele mesmo. Então, como eu valorizo o protagonismo do estudante dentro desse espaço? Então, você pode utilizar o livro, você pode utilizar artigos, você pode utilizar outros textos de apoio
conceitualizando a cultura maker na educação, esse movimento maker, ok? Então, nesse slide 3, você vai desenvolver dessa forma. Slide 4. Conceitualizando a cultura maker na educação, princípios e valores. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Até marcar aqui para vocês, vai ficar mais fácil para vocês visualizarem. Detalhar os pilares do movimento maker: criatividade, sustentabilidade, colaboração e escalabilidade. Conectar esses princípios com as teorias educacionais construtivistas, né, e construcionistas, enfatizando o protagonismo do estudante. De novo, foca, né, nesse protagonismo dos alunos. Então, criatividade. O que ela proporciona dentro dessa cultura maker? O que ela desenvolve? O que ela incentiva? Sustentabilidade. O que ela promove? A colaboração. O que ela valoriza? A escalabilidade. Como ela orienta essa cultura maker na educação. Ok? Slide 5, que fala sobre os makers de espaços, né? E o Fab Labs como ambientes de aprendizagem. Então, descreva esses espaços que promovem a criação e a materialidade de ideias equipados com ferramentas digitais. Ou seja, como que esses espaços eles funcionam, de que forma eles existem, quais as ferramentas, os recursos que podem ser utilizados. E aí nesse slide você vai colocar uma imagem ilustrativa sobre esses espaços, ok? Mostrando como essas ferramentas, esses recursos podem ser utilizados pelos alunos. O slide 6, ele fala sobre exemplos práticos, pedagógicos com cultura maker, né? Então, o slide 6 e 7, ele vai partir dessa premissa, ou seja, você vai usar imagens ilustrativas que representem isso. Então, por exemplo, qual que é o objetivo pedagógico dessa educação maker, né? Por que eu tenho que pensar isso? Porque a educação maker, essa autonomia desse aluno, dele fazer, dele colocar a mão na massa, ela desenvolve habilidades para esse aluno. E aí você precisa apresentar essas práticas. Como fomentar essa expressão criativa, lógica de programação, narrativa. Então, assim, quais os desafios para os jovens criarem essas histórias interativas, animações e jogos digitais? E aí no slide 7, você vai trazer uma foto de jovens em frente a computadores interagindo com Canva, PowerPoint ou jogos de animação que criaram. Então, comecem a perceber, e esse processo é importante na sala de aula, porque o aluno ele precisa fazer parte do processo de aprendizagem. Ele precisa colocar a mão na massa para que o processo ele se envolva com o processo. Ok? O slide 8 e 9 vai falar da formação integral, vai falar do desenvolvimento de competências. O slide 9 vai falar o educador como mediador e o aluno como protagonista. Ou seja, qual que é o papel do professor dentro desse processo de fazer com que o aluno coloque a mão na massa? Então, você precisa pensar como isso é desenvolvido. No slide 10, as considerações finais, né, que você vai, como a cultura maker potencializa esse processo de aprendizagem. No slide 11, você vai colocar
as referências que você utilizou na construção do texto. Então eu coloquei em cada slide o que é para fazer. Coloca a figura? Não coloca? Qual a imagem? Então, cada slide tem o que precisa ser desenvolvido. Ok? Fico por aqui. Bons estudos e nos vemos nas aulas ao vivo. Tchau, tchau.